Muito bem, vamos começar o nosso estudo aqui na janela Registro Cartório. Mas antes de começar, vamos analisar aqui um pouco os tipos de janelas, tá? Esse registro cartório é um tipo de janela das mais simples, né? Ela armazena dados em uma tabela só e não tem nenhum tipo de pesquisa. Parâmetros é a mesma coisa. Vai armazenar os dados numa tabela só e não tem nenhum tipo de pesquisa. Tipo de nota fiscal, mesmo esquema. Tabela simples nacional, essa já é uma mestre detalhe, tá? É uma mestre detalhe, mas não tem nenhum tipo de pesquisa. Já é um pouquinho diferente dessas outras três, né? Livros e termos, também é um mestre detalhe, mas não tem nenhum tipo de pesquisa. Registro de entradas e saídas, não apuração do ICMS, nós vamos apenas processar. E temos a janela informativos e guias, que é uma janela modal. Tá, vamos começar então com a registro em cartório, né? Para eu analisar essa janela aí, eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui o DB Designer. E aqui eu estou com o DER 1.0.0.28, tá? Escrita fiscal. Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Aqui, ó. A região escrita fiscal é essa aqui. Vou aumentar um pouquinho a visualização aqui, o zoom. Pronto. Tá? E a primeira tabela é a tabela registro cartório, né? Registro cartório, ela não aparece nessa região, tá? A tabela registro cartório, ela está aqui, ó, na região da contabilidade, mas ela serve para os dois, ok? Então nós fizemos o cadastro lá no módulo contábil, vamos fazer também o cadastro aqui, tá? Cadastro do registro em cartório. Bom, então eu tenho uma tabela, né, no meu banco de dados. O DB Designer, quando ocorreu aquele errinho lá de Access Violation, né, ele fica apresentando alguns problemas. Tá, T2T IRP, tabelas. Registro cartório. Aí temos alguns cartórios aí já registrados, né? Legal. O que é que eu faço no lado do servidor? No lado do servidor, eu vou criar o registro cartório DTO. Aqui, ó. E o registro cartório HBM. Depois disso, eu venho na minha interface, declaro os 4 métodos: exclusão, atualização e os métodos de consulta, sendo que um deles vai consultar também, vai consultar paginando, né? E depois eu venho na minha classe de serviço e implemento os métodos, tá? O método delete vai utilizar aí o nbernate.dal, que é o meu DAO genérico, e vai chamar o método delete passando o objeto que ele recebeu aqui, ó. O método atualizar, ele vai utilizar também o nbernate.dal, vai chamar o método save ou update, passando o objeto que eu recebi como parâmetro. O método selecionar, ele chama o select, passando o objeto que eu recebi como parâmetro, e o select registro cartório página, né, ele utiliza o método select página e ele vai fazer o controle da paginação de acordo com os parâmetros que foram passados pela aplicação cliente. Feito isso, nosso serviço já está pronto para consumo, né? Nós vamos para o lado do cliente, né? No lado do cliente, a primeira coisa que eu faço é criar a View Model, tá? Registro cartório,
ViewModel. E o que é que contém essa ViewModel? Ela contém uma lista observável, que vai ficar atualizando a data grid. Ela contém um objeto registro cartório selected, que é o registro que está selecionado naquela ocasião. Como ele é privado, eu crio uma função, né, que retorna um registro cartório, que vai retornar esse objeto privado, tá? E eu chamo essa função também de registro cartório selecionado, ok? Eu tenho uma variável que controla o primeiro resultado, tenho aqui as variáveis que controlam a navegação e tenho o isEditar, é um método, é uma variável que é controlada a partir desse método isEditar, onde eu vou controlar a visibilidade. Quem vai aparecer para o usuário é a lista ou é a janelinha com os edits para edição, tá? Isso é controlado a partir desse isEditar aí. No meu construtor, eu já instancio essa minha lista aqui, ó. Lista registro cartório. Eu informo que o primeiro resultado é 0 e já chamo o método atualizar lista registro cartório. Esse método está aqui, ó. Tá? O que é que esse método vai fazer? Ele vai chamar o método select registro cartório página do servidor. Esse aqui, select registro cartório página. Passando aí o primeiro resultado e a quantidade de páginas. É a quantidade de registros que ele deve carregar por página, tá? Se eu pressionar F12, observe que na minha ViewModel base está definido estaticamente, né, que a quantidade de páginas deve ser 20, a quantidade de registros por página deve ser igual a 20, tá? Bom, isso tudo no construtor, né? Isso acontece já no construtor, tá? Tem os métodos para controlar a paginação, tem o método para salvar, e observe que ao salvar eu atribuo uma empresa ao objeto empresa do cartório. Quem é essa empresa que eu estou atribuindo aí? Essa empresa, ela é criada também na minha ViewModel base, né, um objeto que já recebe ID igual a 1. Por enquanto está assim, mas quando nós fizermos a janela de login, o controle de acesso, nós vamos atribuir a empresa do usuário que está logando a esse objeto aqui, tá? Então, sempre que uma tabela tem o ID empresa, nós precisamos fazer essa atribuição aqui no momento de salvar. Atualizar registro página nós já vimos. Excluir cartório, eu chamo o método delete, passando o cartório selecionado. E aí o isEditar e isListar para controlar a minha visualização na minha janela, né? Depois que eu faço isso, eu tenho que criar a minha janela. A minha janela é composta de 3 partes, tá? No caso dessa janela simples, né? Eu tenho o registro cartório principal, registro cartório lista e o registro cartório. A registro cartório principal, ela contém um tab control com 2 tab itens, né? O primeiro tab control, ele contém um panel. Esse panel contém 3 botões, é o botão excluir, o botão incluir e o botão consultar. Esses 3 botões aqui, ó. Incluir, excluir e consultar, tá? Esse stack panel aí. E abaixo do stack panel eu já ponho uma view, não é? Então essa visualização que nós estamos tendo aqui, ó, dessa grade, não está desenhada nessa janela aqui não, tá? Está desenhada na janela registro cartório lista. Ok? Perfeito. E o segundo tab item, ele já contém também uma view, né? Ele vai exibir a registro cartório, que é onde estão os meus edits, né? Os meus componentes de edição. E o bind desse tab item é o isEditar, né? Se o isEditar for true, então ele vai exibir essa lista para mim, né? Aqui. Se o bind isEditar for true, ele vai exibir a janelinha registro cartório, tá? Se o bind isListar for true, daí ele vai exibir a cartório lista.
E o que é que tem aqui de métodos nessa principal? Eu tenho 3 botões, né? Então eles devem estar implementados. Vou pressionar F7. Eu tenho o construtor. Então assim que essa janela ela aparece, eu já instancio aqui a minha ViewModel. No botão consultar, eu verifico se existe algum registro selecionado. Se tiver, eu passo isEditar para True. Quando eu faço isso, o que acontece? Ele exibe para mim a janela que tem os edits, né? Essa janela aqui, ó. Tá? Botão incluir, eu instancio um novo registro cartório e também ponho o isEditar para True. E no botão excluir, eu verifico se tem algum registro selecionado e chamo o método excluir registro cartório que está na ViewModel, tá? Bom, essa é registro cartório principal. Daí eu tenho o registro cartório lista. O que é que eu tenho nessa janela aqui? Eu tenho a data grid, que está vinculada à minha lista de registro cartório, e cada item dela está vinculada ao registro cartório selected. Observe o bind aí, bind significa vinculação. Acima eu tenho onde é que esse cara tá aqui, ó. Eu tenho esse stack panel, né, com esses dois botões para navegação, e tenho esse outro stack panel aí com o botão de exportação, né? Esse botão de exportação e os botões de navegação sempre se encontram nesse pedacinho da janela chamado registro cartório lista, tá? Ou nesse pedaço de janela chamado lista, né? O início do nome da janela depende da tabela que você está acessando, do tipo de janela que você está criando, né? Finalmente eu tenho o registro cartório. Esse pedacinho da janela ele aparece quando o isEditar está igual a true. E é aqui que eu tenho os meus componentes de edição, né? Os componentes testbox, tá? Esse componente aqui está vinculado ao nome do cartório. Esse aqui está vinculado ao número do cartório. Esse aqui vinculado à data do registro e por aí vai, né? Quais são os métodos que eu tenho aqui nesse registro cartório? Eu tenho botões nele, tem os botões salvar e voltar. Então o botão sair, ele passa o isEditar para false, ele exibe novamente a lista, né? E o botão salvar, ele vai chamar o método salvar atualizar lá do registro cartório. Legal? Essa então é a minha janela. Nós podemos então executar a aplicação e verificar o seu funcionamento. Aí está, posso incluir um novo registro, chamar de registro cartório escrita fiscal. Aí vem a data do registro, número, folha, livro e NIRI. Salvei, os dados já aparecem aqui e certamente já estão também no meu banco de dados.